E hoje o presidente Lula, inclusive, está no Rio Grande do Sul. Ontem o governador Eduardo Leite disse que o estado não tem capacidade para fazer todos os resgates e as Forças Armadas, então, vão montar um hospital de campanha com 40 leitos de enfermaria e 2 consultórios em Lajeado. Para atualizar a situação, a gente faz a conexão com o Thiago Molina Schnorr, que é coordenador-geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional. Thiago, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Como estão os trabalhos da Defesa Civil neste momento? Boa tarde a todos que nos ouvem no momento. O principal objetivo, a principal prioridade desde o dia de ontem está sendo a questão dos resgates, a busca e o resgate das pessoas que estão ainda em áreas de risco, aquelas pessoas ainda que precisam desse serviço de urgência. Esse serviço, essa atividade está sendo desempenhada de uma maneira conjunta entre forças do governo federal, das Forças Armadas, em conjunto com os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul, bombeiros de outros estados da nação, que estão todo mundo trabalhando de uma maneira coordenada para fazer esses resgates. Esses resgates, essas atividades de socorro, elas estiveram bastante prejudicadas nessas últimas horas, em virtude da incapacidade, muitas vezes, de sobrevoo das regiões, justamente pelas questões meteorológicas. Então, esse é a principal atividade de hoje, que tem sido o foco do trabalho da Defesa Civil. Pois é, e a situação realmente é muito preocupante, porque na coletiva de agora há pouco, o governador inclusive disse, olha, o número de mortos deve aumentar ainda mais, inclusive a gente tem recebido muitos pedidos de resgate que não estão sendo feitos, porque olha aí as imagens, realmente a situação ainda está muito, muito complicada. Agora, o número de municípios afetados também chama bastante atenção. Poderia atualizar para a gente o último balanço que eu recebi aqui da Defesa Civil, Thiago? São 147 municípios? Isso mesmo. A gente ainda tem aqui um dado de 149 municípios, mas essas informações, o dado de municípios afetados, os dados das pessoas que estão em abrigo, desalojadas, até dos óbitos, dos desaparecidos, neste momento essas informações elas são constantemente atualizadas. Lembrando que elas são geradas principalmente pelo Corpo de Bombeiros, que atua nessas ações de resgate. Então, há um grande esforço para manter atualizadas essas informações que, infelizmente, com o aumento dos danos, essas informações estão em constante atualização. Thiago, a informação, ela sempre é fundamental e informação precisa na hora certa. Como é que a população pode receber de forma imediata os informes da Defesa Civil? Sim, esse é um ponto importante, A gente sempre fala, que a informação neste momento, ela salva vidas, Então, a principal recomendação são para as pessoas que ainda se encontram numa área de risco, que estão próximas dos rios que ainda estão enchendo ou próximos de encostas que podem sofrer deslizamentos, se essas pessoas puderem se deslocar para um local seguro, essa é a principal recomendação. Quem não conseguir, quem já estiver numa situação de isolamento, aí a recomendação é a gente entrar em contato com o telefone 199. Lembrando que todas as informações de alerta, as recomendações, tanto de evacuação quanto de outras ações, elas estão sendo transmitidas pela Defesa Civil do Estado via alertas, via mensagens SMS. E aí, para cadastrar, é bastante simples, só enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP da sua residência. Então, sempre que tiver um alerta para aquela região, a pessoa vai receber no aparelho celular, então, ali uma dica de autoproteção. Então, essa é uma informação também bastante importante neste momento crítico. 40199 mais o CEP da sua residência, mais o CEP aí do seu endereço. Olha que informação importante, se você não tem ainda cadastrado no seu celular, é o momento de fazer isso, principalmente na região sul. Agora, também para a gente ter uma ideia, Thiago, a gente vê as pessoas sendo tiradas de casa, muita gente não tem a dimensão de quão rápido uma água pode invadir o imóvel, Sim, a gente teve muita chuva concentrada nas bacias hidrológicas, essa chuva muito intensa em curto período de tempo. Então, os rios que muitas vezes sobem de uma maneira gradual, quando acontece esse tipo de evento muito crítico, os rios passam a subir de uma maneira muito rápida. Então, é muito importante ficar atento a qualquer sinal de subida destes rios maiores, dos rios menores, em qualquer evidência de risco.
saia de sua residência, procure os abrigos públicos que estão sendo montados, procure casa de parentes, de amigos que estiverem numa área segura. Essa informação é primordial neste momento, no sentido sempre de assegurar a proteção da vida das pessoas, das famílias, de toda a comunidade que possa estar em risco. Tiago, você que é da Defesa Civil Nacional, eu imagino que nesse momento, você já até mencionou que existe um trabalho de força em conjunto, né? Mas pessoas da Defesa Civil de outros estados, como por exemplo de Santa Catarina, estão neste momento no Rio Grande do Sul. Como que é redimensionado, né? Inclusive o número de trabalhadores, o número de pessoas da Defesa Civil num momento como esse? Sim, desde terça-feira a gente mantém uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres, que é uma equipe especializada em gestão de desastres. Então, estes colegas estão já trabalhando em conjunto com a Defesa Civil do Estado para auxiliar nessa gestão do desastre. E também o Estado tem recebido ajuda de corpos de bombeiros de Santa Catarina, de Paraná, de outros estados, porque com este enfoque, com essa grande demanda de ações de socorro, de resgate, então este esforço das forças de segurança, ele é bastante importante. E aí lembrando sempre, né, que essa coordenação de todo esse desastre está sendo realizada pela Defesa Civil do Estado, junto com o governador, com as autoridades locais. Há pouco a gente mencionou aqui que é realmente a maior enchente do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, a gente pode dizer que muita gente pode ter sido pega de surpresa, né, Tiago? Porque os níveis realmente dos rios subiram demais e até áreas de risco que não costumavam ter enchente agora estão vivenciando esse problema. Qual que é a orientação para os moradores que na hora tentam, de repente, salvar documentos ou pegar algum tempo de roupa? Qual que é a orientação para uma família que está vendo a água chegando e, de repente, quer salvar alguns objetos? Sim, a gente sempre recomenda, né, que as famílias separem, né, deixem separados seus documentos, remédios, esses itens de subsistência, né? Então, que deixe todos esse kitzinho já separado para um momento, se for necessário sair daquele imóvel, sair daquela residência, que o faça da maneira mais rápida possível. A gente sabe que muitas pessoas já estão fora de casa, já estão em abrigos, já estão em uma área segura ou ainda estão esperando um socorro, resgate, mas é importante, né? Como os rios continuam enchendo e como a gente ainda tem um risco elevado de deslizamentos, é muito importante, né, que para as pessoas não ficarem nessas áreas de risco. Então, preventivamente, saiam, levem estes itens, se mantenham em um local seguro. Então, essa é a principal recomendação aí, pensando, né, que, claro, já temos situações de desastre, mas a gente pode ainda ver uma piora do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista geológico aí nas próximas horas, nos próximos dias. Sobre deslizamentos de terra, Tiago, o Brasil consegue ser, pelo menos, talvez não tão preciso, mas pelo menos apontar regiões que são realmente perigosas, que correm o risco de ter esse tipo de problema? Sim, um trabalho prévio que foi feito ao longo dos últimos anos é o trabalho de mapeamento dessas áreas de risco, né? Tanto de inundações, mas também de deslizamentos. Então, esse mapeamento foi feito pelo Serviço Geológico Brasileiro e ele é um instrumento bastante importante para as defesas civis dos municípios, do estado e também do governo federal, porque ele nos mostra um retrato dentro de cada município, onde estão essas áreas de risco de deslizamento. Então, essa atividade que foi feita anteriormente, ela subsidia, né, a gente conhecer as áreas que possuem o maior risco de deslizamento. Lembrando que a gente tem uma extensa área hoje no estado, principalmente essa porção central, pegando partes também da Serra Gaúcha, todas essas áreas elas estão com risco máximo de deslizamentos. Então, Tiago, muito importante... Desculpa te interromper, que nesse momento o presidente Lula está falando, vamos ouvir, de repente a gente até depois analisa juntos. Para a gente dormir, até a gente arrumar dinheiro para comprar o colchão, tá? O que eu quero dizer para você? Diga para o seu povo que o governo federal, com o governo estadual e com todo o esforço que a gente puder fazer, a gente vai estar junto para minimizar o sofrimento de cada família. O que nós queremos é não medir esforços para que a gente possa garantir que as pessoas voltem a viver dignamente, a trabalhar dignamente, a reconstruir suas casas. De preferência, não deixe as pessoas reconstruírem casas aonde tem problemas
problema de enchente, se puder, a prefeitura facilita um terreno para a pessoa construir casa. O ministro da cidade, depois que tiver o levantamento feito, eu espero que haja uma reunião, que pode ser em Porto Alegre, com todos os prefeitos atingidos, para a gente saber os prejuízos de cada cidade, para a gente saber quantas casas tem que fazer, o que precisa fazer de casa, e que a gente tomar cuidado para as casas não serem feitas no mesmo lugar, que sejam feitas em outros lugares. Então, prefeito, só diga para o seu povo o seguinte: olha, a gente vai ter parceria para cuidar de vocês. Nós não estamos sozinhos. Esse país voltou a ser humanizado. Esse país voltou a conhecer a palavra fraternidade. Esse país voltou a conhecer a palavra solidariedade. Eu nunca me preocupei de perguntar para qualquer prefeito de que partido ele é, que time ele torce, que religião ele frequenta. Nunca. O que eu quero saber é que se o povo de Faxinal do Soturno, o povo de Santa Maria, o povo do Rio Grande do Sul tem um problema, a obrigação do governo federal é ajudar a solucionar esse problema. Diga isso para o seu povo, que eles terão a parceria do governo federal para recuperar a cidade e o prazer pela vida. Né? O que vai melhorar a cabeça das pessoas é eles não perderem a esperança de que eles vão recuperar a dignidade plena como ser humano. Posso dar uma informação? Pode. Não pode falar, só vou terminar aqui no seguinte: eu, quando terminar isso aqui, eu vou tentar ver se eu consigo visitar uma ponte no Rio e depois eu embarco para Brasília, mas estarei à disposição. É claro que essa reunião acontece, ela segue, a gente vai trazendo os destaques aqui durante a nossa programação. E, Tiago, é muito importante, como a gente vinha já costurando a nossa conversa, essa união de forças, né? Para que realmente a ajuda chegue à população das regiões atingidas. Sim, essas ações conjuntas, elas começam ainda na fase de preparação, né? Durante o final de semana, então, muitas agendas, muitas reuniões onde o alinhamento dessa previsão, dos quantitativos de chuva, tudo isso estava sendo alinhado pelas autoridades aqui do governo federal, pelas autoridades do estado, e essa união, né, de esforços, ela permanece agora na fase da resposta. Como eu havia mencionado antes, no momento, a prioridade, foco zero, são as ações de socorro, de retirar as pessoas que estão isoladas, que estão ilhadas, que necessitam estar em uma área segura. Então, essa é a atividade primordial no dia de hoje. E após isso, então, a gente começa a etapa de assistência humanitária, as etapas de restabelecimento e de reconstrução dos cenários que foram afetados. Que são muito importantes. Tiago, muito obrigada, viu, por estar com a gente. Um abraço para toda a Defesa Civil. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.